Eu gostaria de pedir que os irmãos abram a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7. Nós vamos ler do 24 ao 27. Quem for colocar a tradução aí no telão, a tradução aqui é a ARC. Mateus capítulo 7. A gente vai ler do 24 ao 27. Irmãos, eu vou adiantando aqui por conta do horário, né? Então, vamos lá. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força contra aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos e deram com força contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua ruína. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas casas. E pensando num tema para essa palavra, eu fui aqui lembrando que a gente daria o testemunho, e lendo esse texto, eu pensei numa expressão, quando a vida foge do controle, que é um pouco do que a gente estava falando aqui. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre, aqui nesse momento, um pouco mais, que a gente já estava falando, né? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso, quando a vida foge do controle. E aqui a gente vai vendo uma parábola de Jesus, que faz parte do contexto do Sermão do Monte, em que ele usa aqui a expressão de dois construtores, né? E aqui fala do primeiro construtor, que ele edifica a sua casa sobre uma rocha. E fala depois de um outro construtor, que ele edifica a sua casa sobre a areia. Então, fala de duas pessoas que constroem. E é interessante que o versículo 24 fala de um construtor e o versículo 26 fala de outro construtor. Porém, se a gente for ler o versículo 25 e o 27, tem coisas aqui em comum, que são bem incomuns, que são: caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos, e deram com força contra aquela casa. E aconteceu isso com o primeiro construtor, aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram ventos e deram com força contra aquela casa. Mas aquele que construiu a sua casa na areia, que edificou a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força contra aquela casa também. Então, a mesma situação sucedeu aquele que edificou sobre a rocha, a mesma situação aconteceu com aquele que edificou sobre a areia. A diferença foi como cada casa reagiu diante da mesma situação, mas ambos passam pelas mesmas situações. E aqui é tão interessante porque a gente vai falando sobre quando a vida foge do controle. E a gente vai observando nesse texto que as tempestades são inevitáveis e incontroláveis. As tempestades são inevitáveis e incontroláveis. A gente controla a tempestade, irmãos? Não. Ninguém controla. Vem a previsão do tempo e fala que vai ter. Ela só fala, mas ela não consegue segurar. Ela manda desocupar o lugar, manda sair de tal lugar, mas controlar a tempestade não consegue. Então, a gente vai observando aqui que Jesus vai usando aqui nessa parábola umas figuras de linguagem que vai falando um pouco para a gente o quanto as tempestades são inevitáveis e incontroláveis. Interessante que Mateus 7:25 diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram ventos. E olha a expressão que diz assim: e deram com força
contra aquela casa. O negócio foi forte. Situação curiosa que acontece sobre as duas casas. E o que é interessante é que hoje nós vivemos uma era que idolatra o bem-estar, o sucesso e a felicidade. Né? Não é assim a era da felicidade? A sociedade nos convence que se algo dói em nós, é porque a gente está fazendo alguma coisa de errado. Porque se a gente seguir o coach certinho, ou a gente seguir aquela influencer certinho, a gente vai ser plenamente feliz. Se a gente não está sendo plenamente feliz, porque a gente não seguiu a receita que nos passaram, ou o curso que nos venderam, que a gente não seguiu ao pé da letra. Geralmente, o curso que estão querendo nos vender. Então, se alguma coisa está errado, é porque a gente fez alguma coisa de errado. Mas a Bíblia nos mostra que não é assim. A Bíblia nos mostra diferente. A Bíblia nos mostra que até quem procura fazer o bem enfrenta a tempestade. Amém, irmãos? Falar sobre dor e perdas hoje, até no meio evangélico, graças a Deus, a nossa igreja, a gente tem um pastor que nos orienta, a gente tem uma palavra abençoada, esclarecedora, mas se a gente for ver aí no meio evangélico, muitas vezes, falar sobre dor e perdas é quase um tabu. Por quê? Porque falar sobre dor, sobre perdas, não vai encher templo, não produz chamadas bonitas. Mais bonito é colocar o culto extraordinário. Não é mais bonito? O culto do extraordinário é mais bonito. Então, tem muita coisa mais bonita para a gente postar do que falar de dor e perda. Isso não lota templo. Ninguém quer saber disso. O problema é que a vida real não é feita só de vitórias. O problema é que a vida real não é assim. Ela é feita de fé. E fé, muitas vezes, no meio da tempestade. E aí a gente vai pensando em algumas verdades quando a Bíblia fala de tempestade. Então, vamos pensar um pouquinho em tempestade. Tempestade. Elas chegam em todas as casas. Não tem essa. Na do pobre, na do rico, vai chegar a tempestade. Elas não pedem licença. Não tem esse negócio, olha, dá licença, posso entrar na sua casa? Tá? Não pedem licença. Tempestade vem sem avisar, mudam rotinas e abalam planos. Elas são incontroláveis. A gente não decide quando vem, só vem. Não é assim que o texto da parábola está contando? E aí, quando a gente usa, a gente pega essa expressão, que é uma figura de ilustração, que é a tempestade, a gente pode pensar sobre algumas situações que nós não controlamos na nossa vida, na nossa família. Então, vamos pensar em algumas aqui, porque podem ser muitas. Um filho que se afasta de Deus, não é a gente que controla, não é você que controla, não sou eu que controla. O temperamento de quem mora conosco, ou quem é um familiar, perto ou à distância. Um diagnóstico, que foi o que a gente acabou de testemunhar aqui, o diagnóstico que vem e muda toda a sua rotina. Irmãos, você sabe que às vezes a gente tem muitos problemas na vida, e às vezes até problemas que a gente gasta uma energia com que não deveria gastar. Porque A, porque o B, porque o C, porque o D, porque o E, porque o fulano, porque o ciclano. E a gente, às vezes, já tem muito problema e ainda começa a agarrar uns que não deveria agarrar. Mas, às vezes, a gente tem muito problema na vida. Quando a gente descobre uma doença que ameaça a continuidade da vida, a gente descobre que a gente só tem um. Porque todos os outros parece que somem rapidinho. Não faço mais questão de nada. Os outros somem, parece que se resolvem automaticamente. Então, um diagnóstico que muda toda uma rotina, um desemprego, uma crise financeira. Ah, não, crise financeira não, Elisete, porque eu tenho meu dinheirinho ali guardado na poupança. Irmão, lembra do Collor? Quem tinha o seu dinheirinho, no outro dia acordou, não tinha nada. Uma mudança, uma geopolítica global, que amanhã, acabou tudo, não é mais teu, mudou a moeda, você não tem mais nada. E a gente não se sustentar nessa confiança, nessa estabilidade, é escorregadio. Escolhas que são dos outros e que não são nossas, mas que nos afetam, a gente também não controla. Um acidente que a gente não controla, ou qualquer outra situação inesperada.
a gente não controla. E diante disso tudo, a gente se percebe o quanto que a gente é frágil, vulnerável. E quando a gente passa por algumas situações de falta de controle, a gente tem a sensação de mãos atadas, chão escorregadio, pavor, insegurança. E quando a gente fala de insegurança, aí dá um sentimento de e agora, né? Sabe aquela expressão que a gente já falou muito em algum momento, parece que o chão se abriu e a gente não tem onde se segurar. É a sensação de insegurança. Mas Mateus 7:24 diz: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sensato, aquele que pratica, que edificou a sua casa sobre a rocha. A única segurança que a gente tem diante do incontrolável é a rocha. Amém, meus queridos? É a rocha. O que nós ouvimos hoje muito são expressões assim: pensa positivo, vai. Olha, muda essa energia. E às vezes a gente não fala de energia, mas a gente usa no evangeliquez, que é declara a sua vitória, vai. Como se fossem questões assim tão simplistas. Agora, imagina a gente dizer para uma mãe que o filho está com algum problema, um problema grave, seja um problema de saúde, seja um problema de desenvolvimento, seja um problema, sei lá, comportamental na escola, e a gente olhar para ela e falar: acho que isso é um pouco de falta de fé. Tem fé que vai resolver. Só tem muito. Ou para um pai desesperado, sem recursos, desempregado, e você falar e falar: é só você pensar positivo. É muita insensibilidade espiritual, não é, irmãos? Isso não cura. Respostas simplistas para problemas complexos, isso não cura, isso só aumenta o peso da culpa. Isso pode afastar aquele coração da fé genuína, porque dá uma sensação: eu não consigo alcançar, então, isso. Não existe resposta simples para problema complexo. Nunca existiu e nunca vai existir. Problemas complexos não têm resposta simples. E aqui a gente vai vendo que quando Jesus fala sobre construir sobre a rocha, ele não está ensinando apenas um caminho, o curso da vitória, o curso faz assim, assim, assim. Quando Jesus fala sobre construir sobre a rocha, ele está revelando a si mesmo, como alicerce seguro da vida, da nossa família, mesmo em momentos de tempestades. Cristo não é uma ideia, não é um pensamento positivo. Ele é a rocha viva. Ele não vem como o influencer que tenta mostrar o caminho. Ele é o caminho. É o nosso sustento, a nossa estabilidade no momento de instabilidade, quando tudo se balança. Então, se a gente for pensar um pouquinho na nossa família, construir sobre a rocha, a gente pode pensar em fazer de Cristo o centro das nossas decisões familiares, e não o último recurso só na hora da emergência, porque a palavra é que ouve as palavras e as pratica. Então, é fazer de Cristo o centro das decisões no cotidiano, não somente buscá-lo ali no momento do último recurso. Ser guiado pela sua palavra, permanecer em amor quando o vento sopra o contrário, lembrando que na tempestade não é hora de ficar procurando culpado, mas a gente dentro de casa precisa se juntar para buscar o socorro de Deus. E evitar a implosão interna. Eu até estou sendo redundante aqui, porque a implosão é interno, mas eu gostaria de usar esse termo: evitar a implosão interna. Por que a gente fala disso? Sabe o que acontece, irmãos? O inimigo tenta fazer a tempestade externa gerar destruição por dentro. Às vezes, o primeiro que cai não é nem lá de fora. Às vezes, a primeira casa que cai é a interna. E o inimigo tenta, de todas as formas, fazer a tempestade externa gerar destruição por dentro.
Mas quem está firmado em Cristo, escolhe restaurar, em vez de atacar um ao outro. Amém, queridos? Outra coisa que a gente aprende aqui, meus irmãos, é sobre a parte da areia, né? Falamos um pouquinho da rocha, mas vamos falar um pouquinho da questão de construir na areia. E aqui a gente vai observando que quem constrói na areia é aquele que depende do que pode controlar. É a nossa tentativa de controle. A areia, a gente pode pensar em tudo aquilo que parece firme, quando o tempo está bom. Vai para a praia, calorão, parece que aquilo ali é uma firmeza, não é? Então, a areia, ela fala de tudo aquilo que parece firme quando o tempo está bom. Quando o tempo está bom, parece uma estabilidade. Mas muda no primeiro vento. Não é assim, areia? Quando o tempo está bom, está tudo bom. Quando vem o primeiro vento, ela não suporta nada. E então, a gente pensa em construir a casa sobre areia, mais ou menos assim, quando as coisas só vão bem, quando está tudo bem. Então, vamos pensar o que pode parecer firme, mas que é um terreno delicado, e a gente precisa tomar cuidado, porque não sustenta. As emoções. Nós somos reativos, irmãos. Às vezes parece que está tudo bem, acontece uma situação para a gente reagir de uma forma inesperada. Até porque as nossas dificuldades não estão necessariamente no campo da ação. Porque para agir a gente até que se organiza bem. A gente tem dificuldade de reagir. Então a nossa reatividade é um campo frágil. A gente tem como confiar nas nossas emoções? Não, irmão, não faz isso não. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Se a gente for pautar as nossas decisões por conta unicamente das nossas emoções, a gente tem aí uma grande possibilidade da gente ter uma dificuldade muito grande numa situação que já é difícil. O dinheiro, ele é uma areia, é um terreno de areia, porque as coisas mudam do dia para a noite. Os planejamentos humanos parecem que às vezes são tão firmes, né? Parece que a gente planejou tudo direitinho. Mas às vezes vem um vento e os nossos planejamentos caem. Irmãos, muitos pais, falando aqui de família, muitos pais, mães, cônjuges, às vezes se atormentam. A gente pode se atormentar, eu também faço parte desse grupo, com muitos questionamentos. Entre eles, o que foi que eu fiz de errado? Aonde eu errei? Onde eu falhei? Será que se eu tivesse orado um pouco mais, essa situação não teria acontecido? Eu acho que eu deveria ter orado 5 minutos mais, alguma coisa a mais, para ter evitado. E essas perguntas, elas nascem da dor de quem ama, sim, mas também da ilusão de que a gente pode controlar tudo. Como se tivesse uma forma que, se eu tivesse feito, teria controlado tudo. Ai, meus irmãos, tem hora que a tempestade de dentro, ela nos cobra tanto, que às vezes a tempestade de dentro fica maior do que a tempestade de fora, por conta da culpa e das cobranças. O vento lá fora assobia, mas o vendaval no coração já está enorme. Lembra o que aconteceu com os discípulos no Mar da Galileia? Eles estavam com medo, enfrentando ventos, ondas violentas, quando eles viram Jesus andando sobre as águas. E aí, Jesus olha para eles e diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E o que Jesus está fazendo aqui? Está acalmando primeiro a tempestade de dentro. Porque Jesus sabia que a tempestade de dentro era maior do que a tempestade do lado de fora.
Jesus não chega acalmando as ondas, Jesus chega acalmando o coração. Jesus não começou acalmando as ondas, ele acalmou o coração deles primeiro. Irmãos, em algum momento, a gente pode ficar em paz. Eu não sei como, Deus tem seus caminhos no meio da tormenta. Mas em algum momento ele vai acalmar essa tempestade que sobreveio sobre a minha casa, sobre a sua casa, sobre a nossa vida. Mas hoje, primeiro, ele quer acalmar o teu coração. Irmãos, a vida não é um projeto de controle. A vida não respeita as nossas planilhas, as nossas anotações. Não está tudo sob controle como a gente acha que está. A vida é um exercício de confiança. E a culpa, muitas vezes, é a areia mais traiçoeira. Areia movediça. Mina o nosso coração e vai nos destruindo por dentro. Irmãos, no meio da tempestade, não é hora de procurar culpados. É hora de se lembrar de que mesmo nas falhas humanas, mesmo nas falhas das estratégias humanas, Cristo continua sendo a rocha. E a gente vai pensando aqui que famílias firmadas na rocha, que é Jesus, entendem que nem toda dor é castigo, nem toda perda é consequência de. Sabe aquela questão de que tem que ter ação e reação? Nem toda perda é consequência de. Nem toda crise é resultado de um erro. Muitas vezes, meus queridos, é apenas a chuva caindo. É a chuva caindo sobre todos, sobre as duas casas, sobre o justo e sobre o injusto, como Jesus disse nessa parábola. E em vez da gente se destruir, se consumir por dentro, de dizer onde eu errei, talvez a gente possa mudar um pouquinho a pergunta e se perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar aqui? Senhor, como eu posso te honrar em meio a tudo isso? Senhor, me sustenta a minha casa interna, para que eu possa lutar pela minha casa externa, que é a minha família. Porque a minha casa interna se abalou com tudo o que aconteceu, mas o Senhor ainda é a minha rocha. Meus queridos, mesmo em meio à tempestade, o nosso Deus continua no trono. Romanos 8:28 diz assim, e eu gosto dessa tradução aqui, porque eu acho que ela explica melhor, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Aqui não fala que Deus que faz todas as coisas que acontecem na nossa vida. Claro que muitas coisas Deus permite. Mas aqui fala que em todas as coisas que acontecem, Ele tem poder para agir. Até naquilo que não era a sua vontade perfeita. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Timothy Keller diz sobre esse versículo: Deus muitas vezes nos salva através do sofrimento e não apesar dele. Amém, queridos? O Senhor está conosco na tormenta. Mesmo em meio a essa tempestade, que o que a gente mais procura são respostas. O ser humano se angustia por respostas. Jó queria uma resposta. Deus, por quê? Deus, por quê? Eu lembro que eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo, já que a gente estava dando o nosso testemunho. Quando a gente estava no início da descoberta, eu estava sentada naquela cama, o Nivaldo do lado, e eu chorava muito. E ele falava: o que você está pensando? Qual que é o sentimento? Eu falava: é porque eu não tenho resposta. A gente às vezes não quer cura, a gente às vezes não quer algo de volta, a gente só quer uma resposta. A falta de respostas é terrível. E ele só falou assim para mim: Jesus é a nossa resposta. E Jesus é suficiente, irmãos. Jesus é suficiente. A nossa angústia por respostas nos consome.
Jó queria resposta e Deus não deu nenhuma. Deus só mostrou a sua grandeza para ele. Irmãos, eu já ouvi muitos falarem, e eu respeito essa linha de pensamento, e eu compreendo. Mas eu já vi muita gente dizendo assim, que na eternidade, Deus vai explicar o motivo de cada dor. Deus vai explicar o porquê que a gente passou por cada coisa. Eu também pensei assim por um tempo. Mas eu estava lendo um livro do psiquiatra, ele é um psiquiatra cristão, o Dr. Ismael Sobrinho, que fala sobre o sofrimento, e ele fala assim, e ele tem um parecer muito bonito. Ele diz assim, que quando nós chegarmos lá, a gente acha que vai ter roda de conversa com Jesus. Jesus no meio da cadeira, nós em volta perguntando, por quê? Por quê? E Jesus só respondendo. Mas eu gostei da expressão dele, porque ele disse assim, quando nós chegarmos lá, e nós contemplarmos o Senhor face a face, as nossas perguntas não precisarão mais de respostas. Ver a sua glória reduzirá as nossas perguntas a nada, a pó. Tamanha será a revelação da sua grandeza. Jesus por si só explica tudo. A sua grandeza reduz os nossos questionamentos a pó. Amém, irmãos? Eu estou caminhando para finalizar, vou contar 2 historinhas. Gosto de contar história, né? A primeira é de um pastor, que eu não sei se é americano, irmãos. Para mim, todo mundo que mora fora do Brasil, nos livros, é americano. Às vezes nem é, né, Nivaldo? Nivaldo que sabe os nomes lá. É um pastor antigo, irmãos, é uma história antiga, desses livros aí que vai contando as biografias. Conta que ele tinha uma filha, e essa moça, essa adolescente, tinha leucemia, tinha uma doença, um câncer ali de sangue. E colocou a igreja para orar, e sempre dizendo para a igreja que ele cria que Deus ia curar a filha dele, que Deus iria salvar a filha dele, que ele tinha fé. Até que num determinado momento, irmão, segura o glória aí, para você não dar um glória para que não é glória, porque ainda só no final que você vai entender. Até que chegou num determinado momento, o hospital ligou e falou que ela teve uma grande melhora. Aí ele ficou todo feliz, falou, é um milagre que eu quero. E aí se arrumou e foi para o hospital. E quando chega no hospital, a menina faleceu. Né? Não tem esse negócio, doutora, da melhora, né, pré-morte, muito falado aí. Então, quando chega lá no hospital, a menina tinha falecido. E aí, aquele pastor, apesar da sua fé, sofre o luto. E aí ele passa uns dias afastado da igreja, da sua licença, do seu luto, até que ele tem que retornar. Então, imagina aquelas igrejas, acho que é americana, né, grande, cheia, e todo mundo esperando o pastor voltar. E aí as pessoas ficavam assim, meio que, e agora? O que ele vai pregar? O que ele vai pregar? Porque sempre falando que Deus ia curar a filha dele, que Deus ia curar a filha dele, que era de Deus, que era de Deus. E aí, agora? O que será que ele vai pregar? E o tema da mensagem daquele pastor, eu acho que não precisa nem de esboço, porque só o tema, por si só, já fala tudo. Aquele pastor entra naquela igreja, com a sua Bíblia, sobe no púlpito, e o tema da mensagem é: será que já não perdemos demais para agora também perder a fé? Aleluia. Será que já não perdemos demais para agora também perder a fé? Aquele pastor não quis se justificar e muito menos ficar justificando Jesus. Porque às vezes, irmãos, a gente quer justificar Jesus. A gente quer defender Jesus publicamente. Deus não precisa que a gente o defenda. É Ele que nos defende. A gente não tem que ficar mostrando nenhum tipo de justificativa para fazer sentido para nada. É o Senhor quem nos defende. É o Senhor quem nos justifica.
E aí o tema daquela mensagem, eu acho que é isso que a gente tem que guardar no nosso coração em dias de muita perda. Será que já não perdemos demais para agora também perder a fé? E uma outra historinha, nessa mesma linha, é de 1871. Em 1871, Horatio Gates, acho que é assim que se fala, perdeu tudo. Primeiro, seus bens num incêndio. Depois, suas 4 filhas num naufrágio. Ao cruzar o local da tragédia, ele escreveu um louvor. Aí eu vou ler a estrofe, que eu não sei cantar, e depois eu vou cantar só o coro, que é a única parte que eu sei cantar, tá bom? A estrofe vocês já vão conhecer qual que é. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Glória a Deus. Esse foi o hino que ele escreveu em meio a tanta dor que nós louvamos até hoje e sentimos a presença do Senhor. Essa canção não é mecanismo de negação, não é mecanismo de negação da dor, não é ninguém que não está entrando em contato com a realidade, é fé no meio da tempestade. Jesus é suficiente, apesar dos fatores externos, apesar da chuva, da tempestade que bate na nossa casa, nós somos felizes pela presença do Senhor. Nós não dependemos dos fatores externos unicamente, porque a nossa casa, ela está firmada sobre a rocha, e a rocha é suficiente. Esse cântico é o cântico de quem descobriu que o controle, a tentativa de controle, só traz mais ansiedade e não traz paz. Mas Cristo é o príncipe da paz. Cristo é o príncipe da paz. E é a rocha que está fundamentada a nossa casa interna e a nossa família. Eu já vou fechar e o grupo de louvor pode me ajudar com esse hino, mas a gente vai ler juntos aqui o Salmo 46 e eu concluo. Abre a sua Bíblia, irmão, vamos acompanhar junto. Salmo 46, essa eu vou esperar vocês abrirem. A fé perfeita em Deus, todos acharam? Então eu vou ler, os irmãos acompanhem. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra.
Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, mesmo em meio às tempestades.